Hoje nós viemos conhecer a história do escritor, do poeta, do cordelista, que deixou o sul do país e veio morar no semiárido nordestino. Aqui ele virou escritor e tem um sonho de publicar suas obras. Vamos conhecer agora a história do escritor Daniel Félix. Olha, essa inspiração já vem de muito tempo, a qual eu desenvolvo alguns temas através da dissertação, né? E também já lecionei em uma escola e ali eu ensinava os alunos o português, a literatura, e inclusive falando sobre algumas literaturas de cordéis. E assim surgiu. E também já há muito tempo atrás, no passado, eu contava histórias, né, da minha própria criação. E aí eu resolvi escrever 4 volumes, sendo um de literatura de cordel, 2 de contos e 1 de poesias, para que um público assim, que não tivesse tanto autoconhecimento, ou que não fosse tão crítico, resolvesse ler e assim se deliciasse um pouco da cultura que surgiu aqui no semiárido nordestino. Por acaso acontecer de alguma editora queira fazer uma parceria, né, e fazer a correção, a diagramação, a capa, algumas ilustrações, e queira fazer uma parceria, eu estarei à disposição para que as nossas obras venham a atingir um público aí que gosta realmente da leitura. Quero incentivar a pessoa a ler, já que hoje o pessoal fica somente no celular e nas mídias sociais, então é muito importante também a parte escrita ao desenvolvimento através dos livros. A minha primeira obra surgiu no passado. Eu lembrei de um valentão que existia em uma cidade no interior do estado de São Paulo, e um soldado. O valentão desafiava todo mundo, e apareceu um dia um soldadinho bem magrinho, baixinho, e ali ele deu cabo desse valentão. Aí denomina-se o Valentão e o Soldado. É uma literatura de cordel que eu criei, que realmente um misturado de ficção com realidade. Então essa obra veio a calhar e ficou, ao meu ver, muito boa. Falta apenas editar e publicar. É porque, na verdade, eu já li também muitas literaturas de cordéis, né? Segadeirado, Zé Pretinho e outros mais cordelistas que tem na região. E lendo muitos cordéis, como eu escrevo muitas poesias de cestilha ou quadra, aí eu resolvi elaborar essa primeira literatura de cordel, denominada O Valentão e o Soldado. E assim, como eu tenho essa facilidade, graças a Deus, pode ser um dom ou pode ser até um talento que a gente tem que desenvolver, e assim gradativamente eu vou me aprimorando. A literatura, Paulo, o português em si, é muito importante você ter essa vivência. Quando você está na sala de aula, você vai transmitindo aos alunos a maneira da dissertação, a maneira da criatividade e a maneira de se autodescobrir. E através da literatura, do português, né? Porque você sabe que o português é uma língua muito difícil. E para a formação do ser humano como brasileiro é muito importante aprender o português, né? Porque nós somos indoutos na nossa língua, porque o povo fala que é uma língua muito difícil. Fala sobre o latim, sobre o mandarim, mas o português não é fácil, porque ela tem 10 classes de palavras, né? Que é o adjetivo, substantivo, pronome, verbo, numeral, interjeição, conjunção e assim vai. E o português é preciso a gente se aprimorar cada dia mais. E para a formação do brasileiro em si, é muito importante, porque é a raiz. Quando ele nasce, por exemplo, no semiárido, é uma variação de culturas. No semiárido você já fala diferenciado, mas só através da língua. Já no estado de São Paulo você já fala uma outra linguagem, o sotaque totalmente diferenciado, e é muito importante você ter esse conhecimento da literatura, do português, mesmo porque hoje em dia, para você passar um vestibular, a dissertação é peso 1, na minha concepção.
São mais 3 volumes, o qual eu sou o autor, né? São 2 contos, Leite de Burro, né? O Pobre e o Rico e as Estrofes da Realidade. Essas obras são livros de poesias e 2 contos que demandam um certo tempo para poder contar, mas são histórias maravilhosas, onde no passado a gente fazia rodas de amigos e eu contava essas histórias de minha criação. É muito importante. Então eu agradeço aí, se porventura surgir alguma editora ou alguma parceria que queira editar, publicar, fazer a correção, a capa, diagramação, a correção, etc. A gente estamos unidos aí para levar essa obra adiante.